A viagem prossegue agora pela via estreita do Volga, inaugurada em 1908. O comboio demorou meio século a chegar a todo o país. Elvas, 1863. Bragança e Vila Real de Santo António, 1906. Na primeira metade do século XX, com o aparecimento do automóvel, investe-se proporcionalmente menos na ferrovia. A viação acelerada perde velocidade com a revolução da estrada. Décadas depois chegaram a vir cá estrangeiros só para passear nos comboios que já não havia em mais lado nenhum. Das excursões do Clube das Locomotivas da Grã-Bretanha ficaram registros inéditos. A estação do Pocinho, anos 70 do século XX, ainda no tempo do vapor. Por esse país fora, mais de uma dezena de linhas e ramais sem renovação foram encerrados no final da década de 80. Os comboios para Barca d'Alva, por exemplo, foram suspensos por falta de rendibilidade em 1988. Esta estação fronteiriça está abandonada desde então. Era de Barca d'Alva que partia a linha para Salamanca, hoje também fechada. Foi uma das maiores obras ferroviárias portuguesas do século XIX. São 20 túneis e 14 viadutos metálicos em apenas 17 km. Tudo já do lado espanhol da fronteira do Rio Águeda, mas tudo financiado e construído pelos portugueses para ligar o Porto à Europa. A rede de caminhos de ferro começa a ser construída em Portugal, começa a ser construída em proveito de Lisboa. E, portanto, o Porto teme, justamente à medida que se vai construindo esse mercado nacional em proveito de Lisboa, teme ficar afastado desta realidade. A linha abriu em 1887. Fechou 98 anos depois sem nunca ter dado lucro. Provocou a falência de 7 bancos e milhares de casas comerciais do Porto e a morte a mais de 200 trabalhadores. Houve grandes negócios e houve suicídios, houve falências, houve bancarrotas. O epílogo desta história é um epílogo dramático. A Banca do Porto deixa de ter significado a nível nacional. Boa parte da burguesia do Porto, que tinha os seus negócios ligados à banca, e os próprios capitalistas que investiram no sindicato portuense e, portanto, na Salamancada, perderam grande parte dos seus capitais. As linhas foram construídas com muitas mortes, com muitos prejuízos contínuos, e acabaram por não resultar. Hoje está interdita a circulação nesta linha por causa do mau estado dos viadutos. A RTP percorreu-a com autorização excepcional nas biciclonetas da Associação Espanhola Caminos de Hierro, que luta pela reabertura turística da linha Salamanca-Barca d'Alva. Custo estimado do projeto, 24 milhões de euros, só do lado espanhol. Nestas comarcas ya quedamos muy poquitos y esto es indudablemente un lujo que tenemos que rescatar, un lujo que tenemos que volver a vivir y un lujo que tenemos que ofrecer al resto para que lo conozca, para que lo disfrute y para que nos acompañe y de paso podamos compartir un desarrollo entre los que vengan y los que estamos. Passagem para o século XXI. A velocidade máxima do Alfa é imposta pelo sistema informático. 220 km por hora aproximadamente. Acima disso, o controle de velocidade, o Convel na gíria ferroviária, corta a tração. A modernização da linha do Norte permitirá em breve encurtar a duração da viagem para 2 horas e meia entre o Porto e Lisboa, 15 minutos a menos do que hoje. Em 1953, o Foguete, precursor mítico do Alfa, fazia o trajeto em 4 horas e meia. E antes ganharam fama as Pacific, que atingiam 120 km por hora. Mas o comboio português mais prestigiado do século XIX foi sem dúvida alguma o Sud Expresso. Em 1887 ligava Paris a Lisboa em escassas 46 horas.
Era o comboio da realeza e das elites, com o luxo que este filme de 1926 documenta. Paradoxalmente, foi também o expresso das ideias liberais e da inovação, desde o tempo dessa de Queiroz. Os comboios cada manhã traziam a sua revelação, como um sol que fosse novo. Palavras do escritor. O Valéry Larbaud, escritor francês, diz, por exemplo, neste comboio, toda a gente vai a Paris ou para lá regressa. E depois compara o Sud Expresso com um elétrico de luxo e com camas, mas que pega nas pessoas no Palácio da Legião de Honra em Paris e as deposita na bela Praça do Rossio em Lisboa. Nagel Macas, o fundador da Companhia Internacional dos Caminhos de Ferro, em 1872, consegue criar o seu primeiro grande comboio, o célebre Oriente Expresso, que arranca em 1883, mas logo no ano a seguir, 6 meses a seguir, está a pensar num comboio Norte-Sud Expresso que ligaria 7 capitais da Europa, Berlim, Paris, Madrid, com Lisboa. Para quê? Para acelerar grandemente a aviação terrestre na Europa, mas também para permitir ligações muito mais eficientes com a América do Sul. Em 1930, uma carruagem do Sul chega a fazer a ligação direta Paris-Estoril. O comboio da aristocracia torna-se o rápido dos exilados e dos espiões para a peculiar neutralidade de Cascais. Mais tarde, a partir dos anos 60, as condições de viagem degradam-se, os atrasos acumulam-se, o número de carruagens de segunda classe aumenta. O Sul dos imigrantes define uma época e a Europa que ainda não éramos. As condições de viagem são boas? Para mim não, e para todos os portugueses. Mas o que é que nota que faltam nos comboios? Faltas de limpeza, falta de água. Os comboios, os portugueses não têm a coisa que têm os franceses, mas tem que ser bonito. Quantas horas é que durou a viagem? E a viagem... Nós já há 2 dias e 2 noites. O que é que vocês querem? Para vir uma mulher a vida do estrangeiro, não? Estar a fotografar e a falar aí... O Sul também muda com o 25 de Abril. A juventude de mochila e de pé descalço parte à descoberta de uma Europa cada vez mais próxima. É o tempo do Interrail, o passo único e acessível para a aventura comunitária. E ainda hoje, Santa Apolónia, no verão, continua a ter o encanto e a fragilidade da hora de despedida. O Sud continua a ter pelo menos uma carruagem, cama e um restaurante. A intenção é preservar o charme das grandes viagens de outrora. As carruagens é que já não são as originais. Os salões do antigo Sud agora circulam no Expresso do Oriente. Primeira chamada para o jantar. O serviço persistiu com 3 pratos e a distinção possível. Isso deve-se em grande parte a um homem que morreu em 2005. Começou aqui a trabalhar aos 17 anos, serviu reis e presidentes. António Martinho era um grande contador de histórias e as do Sud conhecia-as todas, como a do contrabando de ouro e de café que fez a fortuna de um condutor. Esse senhor encarregava-se, portanto, do transporte ao meio do café, porque as camas tinham umas grandes arrumações por baixo, e então aí era metido o café, o que dava até um certo conforto ao cliente, porque tinha toda a noite um cheirinho muito agradável. E os corrimãos, que nós chamávamos de corrimãos, que era a parte por onde o cliente descia e subia das carruagens, que deveriam ser de metal, à partida de Lisboa, eram de ouro, que eram montados, portanto, nas oficinas, portanto, em Campolide, e depois eram retirados com a colaboração, portanto, dos homens de talheres das oficinas de Irum, retirados e colocados os seus verdadeiros corrimãos. Memórias do Sud Expresso que ainda liga Santa Apolónia a Paris. Os bilhetes custam entre 142 e 280 euros. A viagem demora 20 horas e 34 minutos.